Você já sentiu que alguém que partiu ainda está por perto? Uma brisa leve que toca seu rosto sem vento nenhum, um perfume familiar que surge do nada, ou aquele sonho tão real que parece mais uma visita do que uma lembrança. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você encara a vida e a morte. Estamos em um dos períodos mais poderosos e espiritualmente intensos do ano, a Quaresma. E segundo Chico Xavier, o médium que emocionou o mundo com suas mensagens vindas do além, é nesse exato momento que nossos entes queridos podem estar mais próximos de nós do que nunca. Eles voltam. Sim, você não ouviu errado. Eles voltam na Quaresma para te confortar, para te proteger, para dizer em silêncio que o amor não morre jamais. Antes de continuar, me conta aí nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo? Esse espaço é mais do que uma comunidade. É um ponto de luz onde as almas se reencontram. Fica comigo até o fim deste vídeo, porque você vai entender como, por trás do véu invisível da matéria, existe uma força divina unindo os corações, mesmo depois da despedida. E como dizia Chico, a morte não é o fim, é apenas uma curva no caminho. A Quaresma é um período de 40 dias que antecede a Páscoa, marcado por profunda simbologia dentro da tradição cristã. Mais do que um tempo de sacrifício, ela representa uma jornada interior, de silêncio, reflexão, arrependimento e reconexão com o divino. É o momento em que milhões de pessoas ao redor do mundo param para olhar para dentro, rever suas atitudes, perdoar, buscar paz interior e se preparar espiritualmente para a renovação que a Páscoa representa. Mas o que poucos sabem, e o que Chico Xavier revelou com muita sensibilidade, é que a Quaresma também é um período de grande abertura espiritual. Segundo ele, as barreiras que separam o mundo material do mundo espiritual tornam-se mais sutis nesse tempo, como se os dois planos estivessem mais próximos um do outro. É como se o céu se curvasse suavemente sobre a terra, permitindo que mensagens, intuições e até presenças sutis fossem sentidas com mais intensidade. Nossos entes queridos que já seguiram adiante podem aproveitar essa delicada aproximação para se manifestar com mais clareza, seja em sonhos, sensações ou pensamentos que tocam o coração de forma inexplicável. A Quaresma, então, não é apenas um tempo religioso, é um portal, uma ponte, um momento sagrado onde a espiritualidade se intensifica e o amor que nos une àqueles que partiram pode ser sentido com mais força do que nunca. Chico Xavier, ao longo de décadas de trabalho mediúnico, compartilhou inúmeras mensagens que nos ajudam a compreender como os espíritos continuam a se comunicar conosco, mesmo após a morte física. Para ele, a separação entre os mundos é apenas aparente e os laços de amor permanecem ativos, vivos e cheios de significado. Segundo Chico, os espíritos se comunicam por meio de vias sutis. Eles não precisam de palavras nem de gestos visíveis. Sua presença pode ser percebida por aqueles que estão com o coração aberto e a mente em sintonia. Ele dizia que os canais mais comuns de contato são os sonhos, que muitas vezes são verdadeiros encontros espirituais, nos quais o espírito do ente querido vem visitar, aconselhar ou simplesmente transmitir conforto. As sensações inexplicáveis, como um arrepio suave, uma emoção repentina, uma lágrima que surge sem motivo, sinais silenciosos, mas profundamente significativos. As intuições, pensamentos que surgem do nada, respostas que parecem vir do alto, como se alguém estivesse nos orientando de forma invisível. Chico também afirmava que datas especiais carregam uma vibração diferente que favorece a aproximação espiritual. A Quaresma, por seu significado de recolhimento, perdão e elevação espiritual, é um desses períodos. Ele dizia que, durante esses dias, é como se a sensibilidade da alma humana estivesse mais apurada e os espíritos encontrassem mais facilidade para se aproximar de nós.
Há relatos, inclusive, em que Chico narra experiências de pessoas que receberam mensagens, sonhos vívidos ou sinais claros durante a Quaresma, como se fosse um momento especialmente escolhido pelo plano espiritual para permitir reencontros breves, mas profundamente transformadores. Para ele, nada que vem do coração e do amor verdadeiro se perde. E quando vibramos na fé, na saudade serena e na oração sincera, os laços espirituais se fortalecem. E os que amamos, mesmo estando do outro lado da vida, encontram formas de nos tocar, proteger e dizer com ternura: eu estou aqui. Ao longo dos anos, inúmeros relatos emocionantes reforçaram aquilo que Chico Xavier sempre afirmou: o amor continua, e os laços com aqueles que partiram jamais se rompem. Muitas dessas histórias vieram a público por meio de cartas psicografadas, conversas íntimas com Chico ou depoimentos de pessoas comuns que viveram experiências extraordinárias, especialmente durante a Quaresma. Uma dessas histórias foi contada pelo próprio Chico. Ele narra o caso de uma senhora que, há anos, havia perdido o filho único em um trágico acidente. A dor era profunda e constante. Mas durante uma Quaresma, ela teve um sonho tão vívido que acordou com lágrimas nos olhos e o coração em paz. No sonho, seu filho lhe aparecia com um semblante sereno, sorridente, e dizia apenas: mamãe, eu estou bem, sinta meu abraço agora. Ao acordar, ela sentiu como se realmente tivesse sido abraçada. Sentiu o perfume que ele costumava usar e pela primeira vez em muitos anos conseguiu respirar aliviada. Outro relato emocionante veio de um senhor de Minas Gerais que nunca teve contato com Chico pessoalmente, mas que contou sua experiência em uma carta enviada a um centro espírita. Durante a Quaresma, enquanto fazia uma prece simples antes de dormir, ele pediu em voz baixa para que sua esposa, falecida há 2 anos, desse algum sinal de que ainda estava com ele. Naquela mesma noite, sonhou com ela lhe entregando uma rosa branca. Quando acordou, encontrou uma pequena pétala branca embaixo do travesseiro. O mais curioso, naquele quarto não havia nenhuma flor. Chico Xavier dizia que o plano espiritual trabalha com sutileza e amor, e que, nas datas sagradas como a Quaresma, esses sinais se tornam mais frequentes, porque os espíritos também desejam consolar, orientar e fortalecer aqueles que ainda estão aqui. Esses relatos, que se repetem em diferentes lugares e épocas, mostram algo em comum. O reencontro é sempre possível quando o coração está aberto. E você, já teve alguma experiência assim? Talvez um sonho, um sinal, uma presença inexplicável durante esse tempo sagrado? Compartilhe nos comentários. Sua história pode confortar e inspirar outras pessoas também. Durante a Quaresma, quando o coração está mais voltado para o silêncio, a reflexão e a espiritualidade, muitas pessoas relatam sentir a presença de entes queridos de forma mais intensa. Segundo Chico Xavier, isso não é por acaso, é o espírito respondendo ao chamado do amor. Aqui estão algumas formas simples e tocantes de perceber quando um ente querido está por perto. Preste atenção aos sonhos. Durante a Quaresma, os sonhos ganham uma dimensão especial. Muitos deles não são apenas fruto do inconsciente, mas verdadeiros encontros espirituais. Se você sonhar com alguém que já partiu e acordar com paz, emoção ou até mesmo com a sensação de um abraço, leve isso a sério. Pode ter sido uma visita real, da alma para a alma. Sinta os sinais sutis. Espíritos costumam se manifestar de forma delicada. Um cheiro familiar que surge do nada, como o perfume que aquela pessoa usava, ou o aroma de um prato que ela costumava preparar. Uma mudança repentina na energia do ambiente, uma sensação de arrepio suave e, ao mesmo tempo, acolhedor. Tudo isso pode ser a maneira do espírito dizer: estou aqui com você. Momentos de saudade profunda. Sabe aquela saudade que surge do nada, de forma intensa e inexplicável? Muitas vezes, isso não é apenas lembrança, é sintonia espiritual.
Chico Xavier dizia que quando pensamos com amor em alguém que partiu, essa vibração atravessa os planos e permite um reencontro silencioso. E muitas vezes é o próprio espírito quem se aproxima primeiro. E essa saudade é o reflexo da presença dele em sua vida. Intuições e pensamentos claros. Uma resposta que surge do nada, uma lembrança que parece ter sido soprada em sua mente. Um conselho que você ouve dentro de si como se fosse a voz daquela pessoa. Tudo isso pode ser um canal de comunicação espiritual. A conexão com aqueles que amamos vai além do tempo e da matéria. Na Quaresma, essa ponte entre os mundos se torna mais leve, mais viva, mais presente. Por isso, esteja atento. O amor continua falando, mesmo no silêncio. Quando você sentir a presença de um ente querido durante a Quaresma, seja por meio de um sonho, uma lembrança intensa, um cheiro familiar ou uma emoção que parece vir do nada. Acolha esse momento com serenidade e fé. Chico Xavier sempre dizia que esses encontros são bênçãos do mundo espiritual, respostas de amor a corações saudosos. Aqui estão algumas atitudes que você pode tomar quando perceber essa presença. Faça uma oração com amor. Pare por alguns minutos, feche os olhos e eleve o pensamento a Deus. Ore com o coração, com sinceridade. Agradeça pela vida daquele espírito, pelas memórias vividas e pela oportunidade de sentir novamente sua presença. A oração é uma ponte segura entre os dois mundos. E quanto mais amor ela carrega, mais forte se torna essa conexão. Agradeça a visita espiritual. Mesmo em silêncio, diga mentalmente: obrigado por estar aqui. Sinto sua presença e seu amor. Chico ensinava que os espíritos percebem nossos sentimentos e se alimentam da gratidão e da paz que deixamos fluir. Esse simples gesto fortalece ainda mais o laço espiritual entre você e aquele que veio lhe visitar. Envie pensamentos de luz e paz. Visualize a pessoa envolta em luz, serenidade e acolhimento. Deseje que ela esteja bem, em paz, seguindo sua caminhada no plano espiritual. Essa vibração amorosa chega como um verdadeiro presente. Chico dizia que o maior presente que podemos dar aos que partiram é a nossa paz interior. Escreva ou fale com carinho. Se quiser, escreva uma carta. Coloque no papel o que sente, o que gostaria de ter dito. Ou simplesmente fale em voz baixa, como se a pessoa estivesse ali com você, porque de alguma forma está. Lembre-se, a presença que você sente é real e o amor verdadeiro nunca se desfaz. Nessas horas, mais do que chorar de saudade, celebre a oportunidade do reencontro espiritual, mesmo que breve, mesmo que invisível. Pois como dizia Chico Xavier, o amor é a única chave capaz de abrir as portas entre os mundos. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você já sentiu que alguém que partiu voltou para te visitar? Talvez em um sonho, em um momento de silêncio, ou até naquele instante em que uma saudade profunda tomou conta de você sem explicação. Se isso já aconteceu com você, compartilhe aqui nos comentários. Seu relato pode ser a luz que outra pessoa está precisando neste momento. Pode consolar um coração ferido, pode mostrar que o amor não tem fim. Deixe sua história. Vamos construir juntos essa corrente de fé, esperança e espiritualidade. E se este vídeo tocou seu coração, envie para alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque talvez essa mensagem também seja uma visita espiritual.